olha só, aqui no Brasil, o Ministério Público do Rio Grande do Sul levantou que 3.600 presos foram soltos em 10 dias no estado, mais de 8% do total. Então a Bruna já está ali para conversar com a gente para explicar essa situação. Bom dia, Bruna. Oi, Mari, bom dia para você, para o Felipe, para o Yuri e para quem nos acompanha. Pois é, 8,5% dos detentos que estavam em todos os regimes, regime fechado, semiaberto e aberto aqui no Rio Grande do Sul, conseguiram de alguma forma serem liberados, seja por prisão domiciliar, a maior parte deles, ou então uma pequena parte com liberdade provisória. O que acontece? De acordo com o Ministério Público, entre esses detentos que conseguiram essa progressão ou até essa liberdade, existem detentos com antecedentes criminais por homicídio, que é um assassinato, latrocínio, que é roubo com morte e até mesmo estupro. Hoje mais cedo eu conversei com o coordenador do Centro Operacional Criminal do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que ele falou sobre essa situação. Muitos pedidos de soltura em cima simplesmente do temor da contaminação, disseminação do vírus, diante daqueles casos mais dentro do sistema, do grupo de risco. Então, dentro do grupo de risco é o que nós percebemos que está havendo mais massivamente os pedidos e, em consequência, as decisões. E nesse sentido que nós não concordamos, até porque, como se recomenda pelas autoridades sanitárias o isolamento social, na ótica do Ministério Público, já existe um isolamento social desses presos dentro do estabelecimento prisional. E eu conversei com o corregedor de justiça do tribunal aqui do Rio Grande do Sul e ele alegou o seguinte, que esses dados apresentados pelo Ministério Público são distorcidos. Disse que desses 3.600 que foram liberados de alguma forma nos últimos 10 dias, não tem como afirmar que foram pela Covid-19, que inclusive, na maioria dos casos, o que acontece é a liberação de presos provisórios pela falta de vagas, que aqui no Rio Grande do Sul o déficit é enorme. Ele disse, inclusive, que houve uma redução nas prisões pela Polícia Militar e também uma redução na criminalidade, o que, de alguma forma, na visão do juiz corregedor, respalda essa decisão dos juízes de cada cidade aqui do Rio Grande do Sul de ir liberando ou por prisão domiciliar ou por liberdade provisória. O promotor comentou também que é importante para manter o novo coronavírus longe das prisões, medidas sanitárias, como o uso de equipamentos de proteção individual pelos agentes penitenciários e também, é claro, pelos agentes de saúde que lá trabalham. Só que aí vem uma outra polêmica relacionada a esse setor aqui no Rio Grande do Sul, que a Associação dos Agentes Penitenciários está denunciando a falta desses EPIs, especialmente máscaras, luvas e álcool gel. Hoje, mais cedo, também o presidente da associação nos mandou um vídeo, vamos ver o que ele disse. Bom, em relação às EPIs, as luvas, as máscaras, ao álcool gel, a situação é muito precária neste momento aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos cobrado de forma sistemática do governo, nós temos tentado sensibilizar o governo para que se atentem a essa situação que é muito preocupante realmente. Em algumas casas prisionais nós não temos esses materiais, esses itens. Em outros estabelecimentos prisionais nós temos sim, mas de uma maneira bastante aquém da ideal para este momento de crise, para este momento que nós temos que fazer um enfrentamento ao coronavírus de maneira bem mais proativa. Então, eu conversei também com a Secretaria de Administração Penitenciária, que alegou que sim, existem materiais necessários, o principal, que é água e sabão, eles têm, e que eles estão tentando conseguir as máscaras e luvas, mas que são itens que faltam em todo o Rio Grande do Sul como um todo. Bom, Bruna, obrigado. Acho que foi bem esclarecedora, bastante polêmica, essa medida, tudo isso é bastante polêmico, aglomerações, a gente sabe que, infelizmente, a gente tem muito dentro dos presídios, Obrigado pela sua participação aqui no Live, Bruna.